Brasil enfrenta uma persistente crise econômica que impacta negativamente nas finanças públicas e agrava situações como o aumento do desemprego, a perda de renda da população e a criminalidade. Estados e municípios perdem arrecadação e enfrentam o desafio de responder a demandas urgentes e crescentes. Para avaliar os reflexos desse quadro para a gestão administrativa e as mobilizações da classe política mineira em defesa da CEMIG e de um acerto de contas com a União, recebemos hoje no Mundo Político o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Moema, cidade do centro-oeste do estado, Gilvan Lacerda, filiado ao PMDB. Bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, Rafael. Prefeito, a situação econômica do país e, por consequência, dos estados e municípios vem se agravando, mesmo com discursos otimistas que vêm sendo feitos pelo presidente Michel Temer. Mas, na verdade, o que se observa é queda de receita, atrasos ou até mesmo suspensão de programas em diversas áreas. Qual o diagnóstico nos municípios mineiros dos impactos dessa crise que já dura anos? O diagnóstico é o mais sério possível, porque nós sabemos que os municípios tradicionalmente já sofrem com essa disfunção federativa e mesmo em momentos de bonança econômica, financeira, de aquecimento econômico no país, nós somos relegados a um plano de subserviência à União Federal. Os estados, mas principalmente os municípios. Porque a União concentra a maioria dos recursos de arrecadação de impostos na sua mão e passa para nós os serviços. Então nós temos que prestar o serviço sem ter o recurso. Quando vem uma crise, aí que nós sofremos direito com o que acontece, porque nós somos o da ponta, nós que estamos na ponta da linha, nós que estamos na lida diária com o cidadão. Então essa crise econômica, que a gente sabe que ela é só o reflexo de uma crise política, moral e institucional por que passa o nosso país, ela está afligindo seriamente os municípios com consequências danosas aos municípios. Há risco concreto de uma espécie de convulsão social, tanto nos municípios e por decorrência disso no próprio país. O senador Roberto Requião esteve essa semana aqui na Assembleia e falou disso em um evento aqui na última segunda-feira. Com certeza, o senador Roberto Requião fala com muita propriedade e conhecimento de causa, é uma mente muito preparada do cenário político nacional e que trouxe para nós naquela reunião uma contribuição, uma visão da situação por que passa o nosso país muito real, porque muitos discursam discursos fictícios que mostram uma realidade que não existe. Ele trouxe a realidade que a gente vive no dia a dia e essa convulsão social ela já está começando a acontecer. Uma panela não ferve num estalar de dedos, ela começa a borbulhar nos cantos para poder fazer a fervura. A convulsão social é assim também. E os primeiros borbulhos dessa convulsão já estão acontecendo lá nos municípios, porque os municípios estão tendo que cortar na folha de pagamento, diminuir a folha de pagamento para poder conseguir cumprir. Com isso, não presta o serviço público na ponta da linha. O cidadão em geral está perdendo seus empregos e ele não tendo como marcar com as suas despesas, ele recorre ao município que, por sua vez, pela desaceleração econômica do país, sofre impactos nos repasses do FPM, do ICM e com isso também não tem como marcar com cobrir com essas despesas, prestar um devido serviço público. Então essa convulsão social está começando a se apresentar. Um efeito colateral também que parece estar ocorrendo é o aumento da criminalidade nos pequenos municípios, né? A gente tem sido recorrente no noticiário essas questões. É hoje um dos mais sérios problemas que nós enfrentamos lá no interior, porque além da criminalidade, que antes a gente via criminalidade mais era na televisão, né, nos grandes centros, nós lá do interior via mais, era de longe a criminalidade, assim, por assim dizer, como um ato cotidiano da vida do cidadão. A gente não tinha isso lá na nossa vida, as cidades pacatas do interior, sem criminalidade. Mas isso migrou dos grandes centros lá para o interior. Só que não migrou junto a estrutura do Estado, que tem presente nos grandes centros, lá nas pequenas cidades não tem. O Estado não é tão presente, com forças policiais, com estrutura de amparo, com acompanhamento para menores, adolescentes infratores, nós não temos isso lá. E com a crise econômica, com a falta de acesso aos bens de direito básicos, isso também incentiva a criminalidade a aumentar. Então nós estamos vivendo um momento assim, crítico lá no interior. E assim, com criminalidade de grande ordem, por exemplo, explosão de caixa eletrônico. Eu passei a minha vida toda lá na cidade do interior, não tinha visto isso na minha juventude, nem na minha infância, nem imaginava que isso fosse acontecer lá um dia. Hoje a gente sabe que em Minas Gerais, a cada 3 dias está sendo explodido um caixa eletrônico numa cidade com menos de 10 mil habitantes. Então é uma consequência
desse movimento e que tem uma tendência de aumentar, porque no processo de implantação da convulsão social. Falando da parte mais administrativa mesmo que compete às prefeituras, em quais áreas das gestões municipais esse quadro está mais dramático? É na saúde, na assistência social ou na própria assistência às áreas rurais? Em todas as áreas, porque o município, na verdade, nós somos executores de programas federais e estaduais. Hoje o prefeito tem pouca atuação assim, de idealização própria, uma atuação local, que ele pode ter um poder de decisão do que vai fazer com aquele recurso que é próprio do município. Por quê? 70% dos nossos municípios, no estado de Minas Gerais, tem menos de 10 mil habitantes. Então vive basicamente do FPM e do ICM e desses programas federais. Então a gente cria lá as ações, mas baseado em programas que foram criados a nível federal principalmente e que são financiados teoricamente pelo governo federal. Mas na assistência social, por exemplo, todos os planos lá de assistência social não estão sendo feitos os repasses, nem pelo governo do estado, nem pelo governo federal. Então o município não tem como de onde tirar para poder fazer. Na área da saúde, os programas federais que a gente executa, vou dar um exemplo clássico que a gente sempre fala, Programa de Saúde da Família. É um programa importantíssimo, que é um programa federal, que nós somos executores dele, os municípios. Ele está subfinanciado. O que vem do governo federal não dá para pagar nem a metade do que é a despesa de execução dele. E quando arrocha, de onde nós temos que tirar? Nós temos que cortar nisso. Aí a gente passa para a educação. O transporte escolar, a gente está aí esse ano de 7 parcelas, que seria, contando até o mês de agosto agora, né, teria o pagamento da 7ª parcela. Nós recebemos só 3 e não paramos o transporte escolar, estamos lá fazendo o transporte dos alunos. Aí pega a merenda escolar, a gente recebe 36 centavos aluno dia, a gente tem um custo em torno de R$4 aluno dia. Em todos os setores nós estamos pressionados. Então, com a queda de arrecadação, com o arroxo financeiro, tem que parar serviço, tem que cortar servidor. E quem paga a conta, mais uma vez, é o cidadão lá na ponta da linha. É quem precisa do serviço público. Porque quem precisa de prefeito, quem precisa de prefeitura, é o povo, o cidadão lá, o mais simples, é o pobre mesmo que precisa, porque gente rica não precisa de prefeitura. Então, mais uma vez, quem paga a conta são os menos favorecidos. A AMM tem tido que repassar esse tipo de orientação mesmo às prefeituras, no sentido de fazer cortes, de não se furtar a fazer isso? Com certeza, nós temos feito isso, mostrando a realidade e fazendo a nossa parte, porque a AMM também, além de ser uma instituição que traz essa de caráter de orientação para os municípios, de união, ela tem um papel de fazer uma qualificação da gestão. E a gente tem feito isso, fazendo os cursos, fazendo a interiorização das ações, visitando os municípios do interior, levando qualificação em parceria aqui com a Assembleia, com o Governo do Estado, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o CREA. A gente levando palestras técnicas de orientação dessa otimização da gestão, para ter mais eficiência. Com o cobertor curto, o planejamento fica mais importante. Mais importante ainda, porque nós não temos cultura de planejamento. O brasileiro, por natureza, ele não tem cultura de planejamento. É tudo no improviso. E a gestão pública, ela é exigida por lei que ela seja no planejamento. E quando a gente precisa contar como o senhor disse aí, o cobertor está curto, você tem que cobrir onde precisa tapar do frio mesmo, aí que a gente tem que ter planejamento. E a AMM entra nesse sentido, de qualificar, de orientar. E mais do que isso, nós também estamos fazendo um grande movimento de articulação e entrosamento dos prefeitos, porque o nosso estado é um estado maior do que muitos países. 853 municípios, o estado com o maior número de municípios do país. Isso, e com grande extensão territorial, com grande diversidade de clima, de setores econômicos. Então, assim, a gente tem uma amostra grátis do Brasil aqui, né? Teve uma época do ano passado, eu não lembro a época certa do ano, mas o ano passado teve um momento do ano que nós tínhamos 42 municípios no estado de Minas Gerais com estado de calamidade decretado por seca, e no mesmo período 24 municípios com estado de calamidade decretado por excesso de chuva, para ver a diversidade do estado. Então tem muitos prefeitos que nem se conhecem, não conhecem o prefeito vizinho, não conhecem da outra região. Nós estamos fazendo um movimento na AMM para unir essa força, para a gente poder fazer uma atuação política também no sentido de transformar a realidade da legislação, para que a gente não sofra tantos impactos dessas crises que passam por aí. Pensando em termos de estado, há regiões específicas do estado onde as prefeituras têm sentido mais os efeitos dessa crise, até por características socioeconômicas mesmo?
Tem os municípios que não têm uma fonte de renda própria, né, que são a maioria dos municípios, principalmente os de pequeno porte. Mas nós temos, por exemplo, nessa questão dos programas, algumas cidades que sofrem mais forte. Quando a gente deixa de receber o repasse do transporte escolar, por exemplo, num município que tem uma extensão territorial menor, ele não tem tanto aluno na zona rural, então ele gasta menos com o transporte escolar. Se ele não recebe o repasse, é mais fácil para ele poder honrar com aquilo. Agora, num município que tem uma extensão territorial maior, ele gasta muito com o transporte escolar. A partir do momento que ele não recebe aquele repasse, é que ele tem um impacto mais forte para ele. Então, assim, são muitas peculiaridades, são muitas características individuais que levam cada município a ter uma reação. Mas hoje, são poucos que estão livres dessas consequências aí, são poucos. E uns estão sofrendo mais pesado ainda, porque, além disso, tem precatórios que vencendo, que estão sendo executados, bloqueando recursos na conta. Tem municípios que tiveram momentos de ascensão, de arrecadação, tanto com mineração ou com outras atividades, e que hoje não tem aquela fonte mais de receita, e que nivelaram o salário dos servidores, as despesas, com aquela arrecadação que tinha e hoje não tem mais, e isso estrangula o município, e quando vem a crise fica pior ainda, porque a estabilidade do servidor público, ela causa esse peso para o município. Então, assim, prefeito hoje está tendo que ter muita coragem, muita habilidade e criatividade para poder ser prefeito. Um alívio para essa situação poderia vir pelo chamado acerto de contas entre Minas e a União. É uma bandeira que o governo estadual, aqui o governo Fernando Pimentel, levantou e que tem tido o apoio de deputados estaduais, deputados federais e das próprias prefeituras. Como está essa articulação hoje? Vocês ainda têm esperança de que, de fato, o governo Temer possa promover esse ajuste com o Estado? A esperança de que o governo por si faça esse ajuste eu não tenho não, só se for por força de lei. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos lutando para poder fazer um movimento encabeçado, como o senhor disse, pelo nosso governador, Fernando Pimentel, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adalto Clever, que fizeram esse movimento e nós, prefeitos, os deputados federais, abraçamos, porque é uma luta já de há muito tempo. Existe um projeto de lei tramitando na casa já há 20 anos para poder fazer a compensação de forma mais justa das perdas com a Lei Candir, né? Logo depois da Lei Candir, né? Entrou uma lei lá no Congresso, mas não andou, não teve sucesso. Ocorre que em novembro do ano passado, de 2016, o STF decidiu, é uma decisão judicial, de que o Congresso Nacional tem até novembro desse ano para poder regulamentar a recomposição dessas perdas. E se não o fizer, o Tribunal de Contas da União o fará. Então, assim, nós estamos movimentando para ver se faz isso lá logo. Nós temos que ser realistas e sabemos que o governo hoje não tem dinheiro para pagar essa dívida. Só para o estado de Minas Gerais são em torno de 130 bi. Mas poderia haver uma solução para frente? Isso. Aí o que é a solução? Que pode ser imediata, porque o estado de Minas Gerais em torno de 130 bi. Tira os 25% que é dos municípios, vai ficar em torno de 90, 100 bi, 90 bi, que o governo federal hoje deve para o estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais deve para o governo federal 86 bi e que paga uma dívida e um juro impagável, que nunca vai acabar. Então, se fizer a compensação dessas dívidas, se a União Federal reconhecer, não, realmente nós devemos 90 bi aqui para Minas, então vamos quitar o que Minas deve para nós, que é 86 bi, está quitado. Só isso, para nós, municípios, já é uma grande vitória. Porque que nem chegando para o município. Porque liberaria o caixa do Estado para fazer investimentos. Isso, porque a partir desse momento o Estado vai ter capacidade de investimento, ele vai ter condição de cumprir as responsabilidades que são dele e deixar ele para o município, porque a gente sabe que o Estado também é vítima dessa disfunção federativa. Mas aí, como ele é um ente maior, aquele ditado lá do interior também, que a corda arrebenta é do lado mais fraco, aí quando aperta para ele descarrega nos municípios. É natural isso acontecer, não é uma questão de governo, é uma questão de sistema. O sistema é assim. Então, se o Estado tem vigor financeiro, nós municípios também vamos ser beneficiados com isso, porque o Estado investe no município também. Ele cumpre com as suas responsabilidades, deixa de deixar para a gente arcar com aquilo. Então, é uma luta que é de todos nós e nós não podemos perder a esperança. E a questão da CEMIG, que é outro assunto que tem mobilizado a classe política mineira, né? As ações no sentido de se evitar o leilão das usinas da CEMIG. As prefeituras de Minas, por meio da MM, também estão apoiando esse movimento? Estamos apoiando porque essa é uma luta que é de Minas também, é de todos os mineiros. Nós não podemos deixar
nós precisamos achar uma forma de solucionar isso pacificamente, de forma que não tenha prejuízo para nós, cidadãos mineiros. A MM já emitiu uma carta pública nesse sentido, os municípios estão todos também abraçando essa luta, para a gente poder ver se prorroga essa concessão, o que faz para poder Minas não ficar prejudicado nessa aí. Presidente, um assunto importante também que envolve a política nacional nesse momento é a discussão da reforma política com as regras que devem vigorar para as eleições de 2018. Nesse momento, no Congresso se discute algumas medidas, entre elas o fim das coligações, talvez a adoção do chamado distritão, que mudaria a forma como os parlamentares são eleitos, né, o sistema pelo qual os parlamentares são eleitos. Como que isso implicaria na prática, na visão do senhor, essas mudanças, na forma de se fazer política nos municípios, até mesmo na forma de relacionamento entre prefeitos e os deputados que atuam em cada um dos municípios? Isso aí, mais uma vez, nós que eu digo, o mundo político, né, está pecando por poder fazer de novo, de última hora, querer fazer mudanças de última hora e que não vão ter uma efetividade. Porque mudar só o distritão, nós temos que fazer uma reforma política ampla e restrita. Fazer uma reforma tributária ampla e restrita. E essas duas reformas vão, consequentemente, vão fazer o que a gente tanto espera, os municípios, que é a reforma do Pacto Federativo. Porque tanto a reforma política quanto a reforma tributária, elas impactam no Pacto Federativo. Agora, se votarem a toque de caixa, como a gente tem visto acontecer sempre no nosso cenário nacional, aí no nosso Congresso, ir lá e votar a toque de caixa e mudar só para distritão e tal, como que isso vai refletir? Vai refletir que vai, de certa forma, blindar alguns figurões que vão ter mais facilidade de se manter nos mandatos. E, de certa forma, vai dificultar para poder, novos nomes, a representatividade ser mais efetiva. Porque o distritão, ele fecha portas para poder ter o rodízio da flexibilidade que a gente precisa ter, para a gente não ter uma representatividade fictícia. Porque o certo é que o Congresso Nacional seja uma representação efetiva do que é o país, da sociedade. E nós não temos isso lá. Não tem uma discussão efetiva da reforma política que parece ocorrer à margem da sociedade. O senhor, pelo que o senhor observa no interior, nas andanças do senhor, essa sensação de descrédito da população com a classe política, o desgosto mesmo por acompanhar os próprios desdobramentos políticos do país, é um sentimento crescente hoje e ele pode ter que reflexos para o ano que vem? Tem com certeza. O povo não está acreditando mais. Nós somos colocados na mesma vala dos que fazem aquelas atrocidades com os cargos que lhes são conferidos pela vontade popular. Aí fazem ações de corrupção e de tudo mais, e ficou tão assim escancarado para o povo a realidade, que nós já sabemos que essa realidade não é de agora, mas que agora com os meios de informação, as mídias sociais, isso se escancarou de uma forma muito boa e efetiva, mas que ao invés de estimular o cidadão a querer colocar pessoas de bem lá, criou-se um descrédito, porque muitas vezes são pessoas que eram tidas pelos cidadãos como heróis, como os legítimos representantes, e isso desacreditou o povo. Na eleição municipal, próximo passado, em 2016, já foi mostrado isso, que o povo não quis votar em político, o povo quis votar em técnico, mas mesmo assim teve uma queda grande na presença de votação. Agora nessa de deputado, que de lá para cá aconteceu muita coisa ainda de novo. Nessa agora do ano que vem, de deputado, governador, senador e presidente da República, nós vamos ter dificuldade de levar o povo nas urnas para votar, porque o povo está descrente com essa classe nossa política. O senhor é filiado ao PMDB, que é um dos maiores partidos do país, é um partido também importante em Minas Gerais, que tem o vice-governador Antônio Andrade, o presidente da Assembleia, Clever Lopes, a maior bancada de deputados estaduais. Como que o partido está se preparando para 2018? Parece haver uma diferença interna, divisões internas entre quem defende a reedição da aliança com o PT aqui no estado e outros que preferem a candidatura própria. O senhor já tem uma posição formada e como que está isso dentro da legenda? Na verdade, eu não vejo que exista divisão dentro do partido. É porque um partido da dimensão do PMDB, como o senhor mesmo disse, né, ele tem diversas linhas de pensamento, ele não tem como ser todo mundo só numa linha de pensamento. É muita gente, é muita ideologia, é muita proposta. Então tem essas divergências internas. Mas na hora que chegar o momento da gente ir para o campo para poder lutar, nós vamos estar juntos no mesmo propósito. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos nos preparando assim.
procurando alinhar o nosso pensamento para a gente chegar num consenso. Agora, se eu tenho uma posição de como que vai ser isso, eu tenho. A minha posição é a seguinte: o que o nosso grupo decidir, nós vamos estar junto. Eu sou um homem de grupo, um homem de união. Se tiver participação e eu for ouvido nas decisões, e assim a grande maioria das pessoas assim agem, se tiver voz, se tiver decisão, se tiver participação, onde o grupo tiver, eu estou junto. E é isso que nós vamos trabalhar para construir, valorizando as pessoas, ouvindo, aparando as arestas que tiver de aparar, para a gente poder definir qual será o nosso posicionamento. O senhor está satisfeito hoje com a relação com o governo Pimentel? Nós fomos eleitos juntos, né? Porque o governo que está aí hoje, ele foi eleito PT-PMDB. É um governo do PT e do PMDB. Houveram algumas divergências, alguma divisão? Houve, mas não deixa de ser um governo que foi eleito por nós. Nós aqui trabalhamos para poder estar lá junto. Então tem coisas que podem melhorar? Tem, mas tem muita coisa positiva também sendo feita. Mas tem muito que pode ser melhorar. E isso tudo passa por essas discussões para poder definir se nós vamos continuar juntos ou se nós vamos caminhar com a candidatura própria. Que eu nem participo da executiva, eu sou apenas um filiado do partido. Mas sempre fui um filiado fiel às decisões do meu grupo. Por declarações recentes de deputados federais e até estaduais do PMDB, parece que no PMDB mineiro há muita insatisfação com o governo Temer, que é um governo também do PMDB, o governo federal. Isso de fato ocorre? Quais são as razões disso? É porque eles alegam e alegam de forma assim coerente que nós no PMDB não está tendo o seu devido espaço dentro do governo federal. E porque é um partido, tem uma bancada representativa também na Câmara Federal, e o governo do PMDB hoje, teoricamente, né, o presidente da República é filiado ao PMDB, o presidente nacional do PMDB, então teoricamente um governo do PMDB e que a bancada mineira não teve o seu devido espaço. Então eles têm o motivo deles para poder estar fazendo essas reivindicações. Talvez na disputa nacional do ano que vem o PMDB possa se dividir também, né? Há indicativos disso nos estados. Que eu lembro, eu ainda sou bem jovem, né, mas que eu lembro, toda véspera de eleição, na convenção, o PMDB tem 2 linhas lá a nível nacional. E depois, no final, define para onde que vai e vai junto para onde vai. Então, mais uma vez, consequência dessa grandeza desse partido, dessa grandeza de tanta gente que tem, de tanta expressão. Ele sempre tem essas linhas um defende uma área, outro defende outra. Mas eu não sei como que isso vai ficar a nível nacional. Gilvan Lacerda, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político. Sim, senhor. Eu que agradeço, Marco Antônio, e estamos à disposição. Eu conversei com o presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, e prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, do PMDB. Nossos assuntos foram os impactos da crise econômica nos municípios, os impactos sociais. Falamos também ainda sobre a reforma política e sobre os planos eleitorais do PMDB mineiro para 2018. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.